Buenas, então. Hoje a gente vai aprender a usar o Git e ligar o nosso WSL Linux Ubuntu ao GitHub, tá? Então vamos lá, vamos à massa. Vamos abrir aqui o WSL, abrindo então o Ubuntu, ok. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é criar uma pasta. Vai ser a nossa, eu vou dar um Ctrl L aqui para limpar a tela. Vamos criar uma pasta que vai ser a nossa pasta onde a gente vai guardar os nossos projetos dentro dela. Então vamos fazer assim no Linux, mkdir. Vamos escrever repositório, tá? Então a gente entra para dentro da pasta com cd repositório, vou dar um tab para ele terminar de preencher automaticamente para mim. E estamos agora dentro da pasta til, né, que é a pasta do usuário / repositório. Então tá, aqui por enquanto não tem nada. Se a gente der um git aqui, ele já vem instalado por default, a gente vê os principais comandos que a gente tem no git, tá? Então a gente pode dar git help. O git é um versionador, tá, gente? Então vou pegar essa imagem aqui para ver se eu consigo tentar explicar um pouquinho sobre o Git, tá? Então, o Git como versionador, ele é assim. Vamos imaginar uma pasta numa rede de computadores, tá? Uma pasta qualquer. A gente tem uma pasta lá e tem um arquivo. Vamos dizer que seja um arquivo do Word, uma planilha do Excel, sei lá, alguma coisa assim. Se meu colega abriu esse arquivo no computador dele e eu tentar acessar o arquivo, vai dizer que eu não posso mexer naquele arquivo porque aquele arquivo está bloqueado para uso por aquela pessoa. E aí, a gente está falando isso de um arquivo Word Excel. Imagina se fosse um código, tá? Um notebook, por exemplo. Então, ele mexeu lá no código, no notebook, ou no código Python lá, tá mexendo. Enquanto ele não terminar e salvar e fechar o arquivo, eu não vou poder mexer. Então, eu fico de mãos amarradas. Só que imagina que esse código que ele está mexendo tenha 1000 linhas. E ele está fazendo uma parte bem simples, bem no início do arquivo, nas primeiras 50 linhas. E eu preciso mexer nas últimas 10 linhas. Mais ou menos assim, para uma coisa simples da gente imaginar. Então, enquanto ele não terminar de mexer, eu não vou poder fazer o meu trabalho. Eu vou ficar aguardando. Bom, em algum momento no passado, alguém percebeu que isso não era uma maneira produtiva de trabalhar. Então, eles criaram versionadores, tá? Não sei qual foi o primeiro, não sei a história. Eu sei só que tem um grande chamado SVN, que hoje não é o maior, porque em um determinado momento o Linus Torvalds, o criador do Linux, que usava o SVN, ele achou que podia ser melhor, sugeriu melhorias, o pessoal que programava o SVN não acatou as melhorias e ele resolveu fazer o próprio. E aí ele criou o Git, tá? E o Git, assim como o SVN e outros versionadores, ele em vez de fazer o bloqueio por arquivo, ele também pode fazer por arquivo, mas em vez de ele fazer o bloqueio pelo arquivo, ele deixa as duas pessoas mexerem. Só que quando essas pessoas mexerem, ele faz um cálculo matemático para identificar onde elas mexeram, o que está igual e o que foi mudado. Então, se o meu colega mexeu lá nas 50 primeiras linhas e eu mexer nas últimas linhas, existe uma forma da gente mesclar esses dois arquivos e continuar funcionando, tá? Claro que isso não é tão automático assim, nem sempre é tão automático. Mas digamos que seja um projeto em Python e tem dezenas de arquivos, tá? Enquanto ele mexe nos primeiros 10 arquivos, eu vou mexer no arquivo lá, no arquivo número 20. Isso não iria causar nenhum problema, tá? E mesmo que essa alteração reflita no meu código, digamos que ele esteja mexendo numa classe, então ele vai deixar registrado em algum lugar que ele mexeu nessa classe, que eu vou aproveitar ela mais adiante. Então, só que aí quando a gente trabalha com versionadores, a gente tem uns outros conceitos, que é mais ou menos da imagem, tá? Vamos imaginar que o verdinho seja esse gráfico verdinho que a gente está vendo com as bolinhas verdes, seja o código que a gente está usando lá em produção. Digamos, vamos imaginar que é uma página web, tá? Que fica fácil de explicar. É uma página web, ela está sendo usada, e aí a pessoa que fez aqui esse vermelho, esse rosa para baixo, ela fez uma cópia dos dados para ela e começou a criar uma nova feature, uma nova, digamos assim, um botão lá que tinha que ser criado, que alguém pediu para criar um botão que fizesse alguma coisa, e ela começou a fazer. Então ela fez a versão 1, fez a versão 2, e quando ela percebeu que o código dela estava pronto, ela vai lá e joga de volta para a linha verde. Então a gente pode dizer assim, que a linha verde é chamado de trunk, tá? Então, em inglês seria tronco, tá?
tá? Então o tronco principal é a linha verde. E a pessoa que usou aqui para fez uma cópia dos dados para entrar nesse laranja, nesse vermelho aqui, ele fez um branch, ele criou um galho, tá? Então ele criou um galho, mexeu nesse galho, nesse branch, e depois ele fez um merge, ele mesclou com a linha original, com o trunk, e a partir desse verde aqui, ele ficou funcionando, tá? Ficou aquele botão novo que ele criou, testou e fez todo um trabalho, já está funcionando. Só que antes mesmo dele entregar, o azul fez uma cópia, fez um outro branch, fez um outro galho e começou a desenvolver uma outra feature, tá? Digamos que fosse um gráfico que ele está fazendo lá, ou uma imagem, alguma coisa que ele está fazendo nessa página hipotética que a gente está falando. Então ele criou um outro braço, um outro branch, um outro galho, terminou, e aí ele mesclou de volta com o tronco, com o trunk. Como eles mexeram em partes completamente diferentes do código, ficou transparente, não deu nenhum conflito, não deu nada e seguiu vida normal. Digamos assim, esse aqui é um caminho feliz. Nem sempre assim. A nossa ideia a partir de agora é usar o Git, tá? Que ele é nativo no Linux, no Ubuntu Linux, só que a gente vai guardar esses dados do GitHub, que aí é um outro conceito, tá? Ele vai fazer as mesmas coisas do Git, só que é o seguinte, é como se ele fosse uma nuvem do Git. A gente vai fazer todo esse trabalho, a gente está fazendo na nossa própria máquina. Se fosse criando o galho, né, a nossa cópia, o branch, mexendo na nossa máquina, e depois a gente vai enviar para algum lugar. Qual é esse lugar? Esse lugar a gente vai enviar para o GitHub, que digamos vai ser o nosso repositório dos nossos projetos. Tá, por enquanto é muito conceitual, né? É muito difícil de entender, mas a gente vai ter que fazer isso na prática para entender, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente fazer agora é entrar no GitHub para linkar ele com o nosso Ubuntu, nosso WSL Ubuntu, tá? E depois a gente vai fazer uma cópia de um projeto de lá, fazer algumas modificações e tentar enviar de volta para lá, ok? Vamos lá. Bom, chegando na página do GitHub, a gente vai ter que entrar na nossa conta, tá? Quem não tem conta ainda, por favor, crie sua conta. Então a gente vai acessar aqui a nossa organização dentro do GitHub, e vocês vão notar que depois que eu adicionar vocês, ela vai aparecer no cantinho à esquerda da conta do GitHub de vocês, e a gente vai acessar o nosso repositório. Primeira coisa, repositório simples que a gente tem, que é um projeto base de Machine Learning. Uma vez conectado aqui, a gente vai pegar este código aqui, um SSH, tá? Mas antes da gente conseguir copiar isso aqui para nós com SSH, a gente vai ter que ligar o nosso Git com o GitHub, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, o que é SSH, né? O SSH é uma forma que a gente vai ter de fazer os dois computadores ligarem, conversarem entre eles vão trocar uma chave, e com essa chave eles vão ter certeza que eles estão trocando informações entre eles mesmos, tá? Então essa chave é um token, né? Então toda vez que um computador tentar falar com outro, vai usar essa chave para definir que aquela conexão é segura. Então, para gerar a chave, a gente vai entrar aqui à direita no nosso usuário. A gente vai procurar aqui por Settings, SSH and GPG Case. Então, a gente vai gerar uma chave nova aqui, Linux WSL curso. Precisa da nossa chave lá do Linux para colocar aqui. Como é que a gente faz isso? A gente vai lá no Linux, vou dar um Ctrl L aqui para limpar a tela. A gente utiliza esse comando, só a gente troca aqui o e-mail, né? Obviamente, de preferência não, a gente tem que usar aqui o mesmo e-mail que usou para a conta do GitHub, tá? Para evitar problemas. Não sei se funciona de outra forma, tá? Aqui a gente dá Enter, aqui a gente dá Enter de novo, a gente dá Enter, tá pronto. Depois a gente vai usar esse comando aqui para iniciar o SSH agente em background, tá? Então ele já tem um PID, ou seja, a gente mandou ele inicializar. Agora a gente vai adicionar uma chave ao nosso SSH agente, tá? Adicionada a chave, tá? E aí a gente vai usar o cat para abrir essa pasta nova que foi criada com a nossa senha SSH. Note que ela foi criada aqui, ó, til.ssh/id ed2519, que é o comando que a gente deu aqui em cima. Então a gente vai usar este outro comando.
para ver a nossa chave, tá? Sem o clipe. Gente, eu apaguei ali logo que saiu para não ficar exposta a minha chave, tá? Então o número que sair ali é um número bem grande, tá? A gente simplesmente vem aqui, cola, tá? Eu não vou colar e aperta o botão ADD SSH Key. Então, gente, eu botei um bloco de notas aqui para não deixar minha chave exposta, tá? E não mostrar para vocês, mas é um arquivo aqui. De vocês vai ter o código de vocês que a gente não deve compartilhar. Ok, está configurado essa parte do SSH no GitHub. A gente vai voltar aqui para configurar o nosso GitHub agora, tá? Então a gente vai entrar e usar o comando para definir o nosso usuário, tá? Lembra que o nosso usuário que a gente criou foi lá no GitHub, mas o Git aqui da máquina não tem usuário. Então, de preferência, a gente usa o mesmo usuário de lá, tá? Para evitar problemas. Depois a gente vai usar o global, a gente vai usar aqui, em vez de username, a gente vai usar user.email, user.email. Também o mesmo e-mail que a gente usou no GitHub. Aqui, com certeza, tem que ser o mesmo, tá? mail.com. Fecho aspas, dá um enter. Pronto, tem o GitHub configurado aqui também. A gente já configurou isso. Ok, então, agora que a gente tem coisas mais ou menos configuradas, a gente vem aqui neste projeto base Machine Learning, e a gente vai entrar aqui em Code, e a gente vai procurar aqui SSH e vai copiar isso aqui, copy to clip, voltar no Ubuntu, a gente vai dar assim, ó, git clone, tá? E aí a gente vai colar aquele endereço. A gente vai dar assim, ó, git clone, e a gente vai copiar aquele endereço que está lá. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai trazer lá do GitHub aquela pasta que está cheia de outras pastas dentro, que a gente viu agora há pouco, que é esse projeto aqui. Tem data, notebook, src, readme. A gente vai trazer isso para o nosso computador, para o nosso Ubuntu, no caso. Você quer continuar conectado? Sim. Agora a gente pode dar um ls aqui, a gente tem um projeto base Machine Learning. Então vamos entrar para dentro dele. cd, projeto base, P maiúsculo. Aí, base ML. No Linux tem isso. Letras maiúsculas e minúsculas fazem toda a diferença. E aqui, ó, license, readme, a pasta data, a pasta notebook, a pasta RC. Tá. Lembra que a gente comentou naquela imagem que tinha os risquinhos azuis ali? Que a gente tinha os branches. Então a gente vai agora usar o comando git branch para verificar se tem algum branch, tá? A gente tem o único branch que a gente tem é o main, que é o principal, tá? Se a gente voltar lá no GitHub, a gente vai ver isso aqui, ó. Tem o main, tá? Tem o branch de desenvolvimento que fui eu que criei, tá? Quando vocês criarem de vocês, vai ter o nome de vocês também aqui. Eu vou pedir para vocês criarem com o nome, tá? Que é, digamos assim, a cópia de cada um, tá? Então a gente viu aqui que a gente tem apenas o main, né? Disponível nessa máquina aqui. Então, o que a gente precisa ver agora? Vamos pegar a parte do GitHub que é mais visual. Aqui no GitHub, a gente está usando o main. Se eu fizer uma alteração aqui nesse projeto, por exemplo, se eu clicar aqui, setar aqui nesse lapisinho, ele vai abrir e eu vou assim, início do projeto. A gente bota 31/07/2020, só para ter uma alteração, tá, gente? E aí eu vou salvar isso aqui. Como é que eu salvo? Não tem um botão salvar, né? Não tem um botão salvar. O que eu faço agora? Eu alterei esse arquivo, eu tenho aqui, se eu quiser, eu posso ver o preview dele. Aqui foi o início do projeto. Como é que eu salvo? Tem esse botão verde aqui, ó, commit changes. Ou seja, eu vou commitar, eu vou levar para minha pasta as minhas mudanças. Então, beleza, eu vou fazer isso, tá? Só que tem um detalhe, tá vendo que eu estou usando o main aqui? É o mesmo que a gente está usando lá no Git da nossa máquina no Linux. É como se fosse usuário, tá, gente? Mas não é bem isso, não é bem esse conceito. Então eu vou commitar os changes com o main. Aí ele vai me perguntar, tu quer fazer um commit? Então o que tu vai fazer? O que tu tá fazendo? Tem que dar um título simples e uma especificação agora do que a gente está fazendo. Lembra quando eu estava mostrando o gráfico lá? Eu mostrei que eu falei que em algum momento quem fez a modificação em determinada parte do código tem que escrever alguma coisa para informar os outros o que foi mudado. Então, o que eu vou informar aqui? Publicado a data de início do projeto no readme.md. Depois eu vou falar qual é desse arquivo readme.md, o que ele tem essa extensão MD, mas por enquanto vamos se ater apenas aos detalhes do GitHub, tá? E do Git, por consequência. Então a gente fez isso aqui de forma visual, tá? Ele acabou de publicar. Se a gente voltar aqui nos arquivos, a gente vai ver uma coisa, olha só. Data, notebook, src, eu escrevi naquele mesmo campo que a gente tinha ali de título, eu escrevi esse título. Queria
informação das pastas do projeto, init ao commit era uma mensagem automática, e agora que eu fiz um update, ele ficou um update aqui. O que mais a gente pode ver por aqui? Tá, a gente vai fazer isso também lá em prompt de comando, tá? Eu só queria mostrar que aqui a gente fez isso com o usuário main, tá? Se eu mudar aqui para um outro branch de desenvolvimento, aí eu tô saindo daquela linha azul e tô indo para uma daquelas linhas a vermelha, por exemplo, de baixo, que a gente tinha visto. Nesse momento, eu saio. Se eu editar aqui, eu tô editando num outro branch, num galho, não é mais no main, não é no principal. Eu tô editando num galho. Inclusive, esse galho aqui nem tem alteração que foi feita lá, tá? Então, o próximo passo agora é fazer uma branch, criar um branch, tá? Então, a gente vai usar o comando git checkout. Git checkout. Mas vamos ver como é que funciona esse git checkout. Help, que a gente quer criar uma nova branch. Então, git checkout branch. Como é que eu faço para criar uma new branch? Aqui tá ela. Então vou dar git checkout -b e o nome da new branch. Então tá. Aqui embaixo está dizendo que apertar o Q para sair. Então, git checkout -b de branch. E a gente vai criar aqui uma develop underline o nome de quem está fazendo. Só para a gente deixar mais organizado nesse momento e fazer de uma forma mais didática, tá? Cada empresa tem sua regra para fazer esses branches, tá? Bom, foi criado agora o branch develop view. Ok. O que eu quero que a gente faça agora? Vamos usar aquele comando para ver quais os branches que existem agora nessa máquina. Git branch. Tá. Depois de criar o branch, a gente nota que ele ficou ali, o main ficou diferente, né? E o asterisco subiu para o develop view, que quer dizer aquele asterisco que é o branch que está selecionado, tá? Se a gente está usando o braço principal, o trunk, ou se a gente está usando um branch que a gente criou. Inclusive eu criei errado. eu digitei errado ali. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer agora, uma opção, já vamos aprender a deletar um branch se for o caso. Se a gente quiser voltar para o main, a gente vai escrever git switch main. Ele mudou para o main, mudado para o switch para o main, nós vamos deletar o branch que eu criei errado. Então a gente já vai aprender aqui na força um git branch -d de delete, e aí a gente vai botar o nome develop underline Wilker, tá? Então foi deletado. Agora se a gente der um git branch aqui, ele vai estar só o main, e aí a gente vai voltar, vamos dar um Ctrl L aqui para limpar a tela. A gente vai criar para criar de novo, a gente criar novamente da forma correta. Git branch -c de create Wilker, develop, bem escrito, Wilker, direito, e aí dá um git branch só para ver se foi criado. Git branch, como ele não mudou automaticamente para develop Wilker, a gente pode fazer um git switch develop Wilker. Então a gente vai pegar aqui git --help para ver o que a gente pode fazer. Então tem aqui os comandos principais, a gente vai dar um git status, ok? Ou seja, não tem nada para a gente mandar daqui para lá, tá? Mas tem alguma coisa que a gente fez lá, a gente mudou o readme lá, depois de trazer para cá a pasta do projeto. Então, a gente vai primeiro ter que atualizar a pasta aqui antes de criar um branch, senão ele vai criar um branch sem as últimas atualizações, ou seja, sem a data lá do início do projeto. Como é que a gente faz isso? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é um git -help, ver quais os comandos que a gente dá. Tá, então, o git push. Então, vamos fazer isso. Ctrl L, git push. Ok, ele está pedindo para a gente fazer um git pull antes de fazer o push. Então vamos lá, git pull, tá? Agora ele trouxe, vou dar uma olhadinha, o git push, o git push que a gente manda para lá, a gente empurra, tá? Eu fiz uma confusão, gente. O git push a gente empurra os dados para lá e o git pull a gente puxa os dados para cá, tá? Então tá, agora tá feito. Atualizou, tá? Então a gente pode ver aqui com o nano readme.md. Agora tem que ter vindo, nano. Agora veio a data do início do projeto. Ctrl X para sair daqui, Ctrl L para limpar tudo isso. Pronto. Se a gente voltar lá no Git, tá? Atualizar aqui a tela, atualizar a página, tá? Se a gente entrar aqui em main, ele já vai ter atualizado a lista de branches. Tinha o branch main, que é o default, o branch de desenvolvimento que eu tinha criado como teste anterior e o develop view que eu acabei de criar. Conseguimos já criar uma pasta no nosso Linux que está conectada com o GitHub, com a pasta projeto base Machine Learning.